Quando as câmeras estão ligadas e milhões de pessoas assistem em tempo real, tudo pode acontecer. O que era para ser apenas mais uma previsão do tempo, uma entrevista tranquila ou uma apresentação rotineira, pode rapidamente tornar-se um momento inesquecível e por vezes até constrangedor. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Momentos Inesperados em Rede Nacional. Uma repórter do programa Cidade Alerta de Londrina, no estado do Paraná, foi surpreendida com um pedido de casamento ao vivo durante uma entrevista para a emissora RIC TV, afiliada da Rede Record na região. Daiane Enz estava conversando com um bombeiro que auxiliou no combate a um incêndio na cidade, quando de repente ele se ajoelhou e pediu a mão da profissional em casamento. O bombeiro, que além de tudo é namorado da jornalista, chama-se Wellington Fialho. Depois de responder aos questionamentos feitos por ela sobre o trabalho realizado, ele pediu para fazer uma pergunta e então fez o pedido de casamento ao vivo. A repórter, que ficou completamente surpresa com a atitude, não respondeu nada de imediato e disse apenas que era uma situação complicada, afirmando ser melhor conversarem depois sobre o assunto. Mas você é acostumada, né, a fazer as perguntas e agora eu quero fazer uma para você. Daiane Enz, você aceita casar comigo? Não, é o seguinte, isso aqui é uma coisa meio complicada. Vamos pra lá. É o seguinte. Apesar de parecer ter recusado o pedido naquele momento, ela revelou em entrevista dias depois que iria sim se casar com o namorado e que na hora ficou apenas muito surpresa e constrangida por estar em uma transmissão ao vivo e não soube como reagir diante das câmeras. O jornalista Juan Francisco mostrou acidentalmente uma suposta amante durante uma participação ao vivo, transmitida por vídeo na Rádio Sucre do Equador. O caso ocorreu quando o jornalista equatoriano estava trabalhando na Argentina. Sem querer, Juan teria apertado um botão enquanto tentava ajustar a câmera, o que fez a imagem inverter para a câmera traseira. Nesse momento, uma mulher usando apenas uma toalha apareceu na imagem. Na internet, os espectadores não deixaram o momento passar despercebido e levantaram teorias de que a mulher seria amante do jornalista. Ela teria sido identificada como Romina Rendon, estudante de jornalismo que atua como repórter esportiva. Segundo as informações divulgadas, Juan Francisco é casado. O jornalista estava cobrindo o jogo entre a seleção da Argentina e a seleção do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando o flagrante acabou acontecendo e repercutindo em todo o mundo. Ana Maria Braga fez a alegria dos internautas em fevereiro deste ano ao ter uma crise de risos enquanto ensinava uma receita de lombo suíno preparado no refrigerante. Em um determinado momento da receita, a apresentadora precisou inserir uma calabresa em um pedaço de carne e não conseguiu segurar o riso diante da situação. Além de rir, ela começou a falar coisas com duplo sentido enquanto realizava a receita e é claro que a situação causou imensa repercussão. Porque aqui também você corre o risco dessa linguiça não querer passar lá pro outro lado, né? Porque não tem muita lubrificação, mas com jeitinho. Diversos internautas comentaram sobre o bom humor da apresentadora e o fato de ela conseguir ser divertida, mesmo com um assunto que talvez pudesse ser considerado delicado, principalmente naquele horário. Entretanto, Ana Maria faz tudo de um jeito que se torna engraçado e nada apelativo ou ofensivo. Durante o programa Show do Milhão, exibido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, em 18 de maio de 2025, o participante Marcelo protagonizou um momento que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. Logo na primeira pergunta, que valia R$1.000, ele foi questionado sobre qual das expressões apresentadas seria uma forma de cumprimento. As opções apresentadas eram ai, ui, oi e uai. Marcelo inicialmente respondeu ai, o que naturalmente deixou muitas pessoas sem entender absolutamente nada. Percebendo o erro grotesco, a apresentadora Patrícia Abravanel interveio, analisou a situação e sugeriu que ele poderia ter se confundido. Após a correção, ele escolheu a opção oi e acertou a pergunta. Qual dessas expressões é uma forma de cumprimento? Ai, ui. Número 3, oi. Número 4, uai. Número 1, ai. O episódio gerou grande repercussão online, com internautas comentando sobre o nervosismo de Marcelo, que antes do início do programa deu uma declaração dizendo que ganharia o prêmio e levaria sua esposa para Paris. Porém, logo na primeira pergunta, acabou cometendo o equívoco.
Durante o programa apresentado pelo jornalista Léo Dias, muito conhecido por cobrir e noticiar a vida das celebridades, a convidada Andressa Urach protagonizou um momento bastante inusitado. Durante o programa, Andressa foi questionada sobre seu trabalho e o fato de ela cobrar por uma noite. Ela então relatou que antes cobrava 15 mil por uma noite e que agora aceitaria apenas 6 mil, já que estava precisando de dinheiro. Além dessa declaração polêmica, ela acabou descendo ainda mais o nível da conversa, falando coisas, digamos, bastante baixas ao vivo, situação que deixou Léo Dias e sua colega de programa, que também estava ao vivo, extremamente constrangidos. Olha, na época eu cobrava uns 15 mil, mas agora 6 mil eu faço porque eu tô precisando. Se você desceu e o cara te der 6 mil, você não ia gostar? A cena, que aconteceu recentemente, viralizou rapidamente pela internet, mostrando mais uma polêmica envolvendo Andressa, que já é conhecida por protagonizar diversas situações do tipo. O jogador ganês Mohamed Anas cometeu uma gafe ao agradecer sua esposa e namorada durante uma entrevista após ser eleito o melhor jogador da partida. Após marcar 2 gols e receber o prêmio de melhor em campo, Anas declarou: "Quero agradecer a Deus, aos meus fãs, a minha esposa e a minha namorada." Antes de rapidamente corrigir, quero dizer minha esposa. Desculpe, eu te amo muito. Seu constrangimento ficou muito evidente. A repercussão foi enorme. Portais como Jovem Pan noticiaram o episódio e em entrevista à emissora British Broadcasting Corporation, BBC, o jogador explicou que a namorada e a quem se referia era na verdade sua filha, dizendo: "Eu chamo minha filha de namorada, eu não tenho namorada." Much for giving me this, and I appreciate my fans also, my wife and my girlfriend. A esposa de Anas, sul-africana, casada com ele há aproximadamente 7 anos, demonstrou tranquilidade após o episódio, segundo o relato do próprio atleta. O caso repercutiu de forma viral, gerando inúmeros memes e trocadilhos nas redes sociais. Um repórter russo tentou surpreender uma nova apresentadora da emissora e acabou se dando mal. Nas imagens feitas e divulgadas pela transmissão ao vivo, podemos ver o repórter, que estava em uma matéria externa ao vivo, pegar uma flor e se ajoelhar diante das câmeras, diante de toda a equipe de produção e, é claro, da apresentadora, que no estúdio fica sem acreditar e, devido ao constrangimento, sai da tela ficando escondida. Moment da se omaži za mene. Ao perceber que a apresentadora não havia gostado de sua atitude, ele fica extremamente constrangido e sem saber o que fazer. As imagens rapidamente ganharam destaque ao redor do mundo. Em março do ano de 2025, quando uma equipe da Record em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, estava realizando uma reportagem em um circo que incluía a atração chamada Globo da Morte, algo inusitado aconteceu. Durante a transmissão ao vivo, um motociclista que participava da demonstração na atração acabou perdendo o controle e caiu dentro do globo de maneira bastante constrangedora. Ao perceber a queda e, é claro, a gafe envolvida, a repórter primeiramente demonstra preocupação com o motociclista que havia caído e logo depois tenta disfarçar o ocorrido, porém já era tarde demais. Mas aí eu falei pra eles que eu tenho... Ai, meu Deus! Eu tenho amor à vida, viu? Calma, calma. O mais curioso e até engraçado é que a repórter afirma que havia sido convidada para ficar dentro do Globo da Morte, em pé, para um desafio, justamente no mesmo momento em que o motociclista cai. Bom, acredito que foi um sinal para que voltasse atrás na escolha. A âncora de um jornal passou por uma situação bastante complicada ao ser avisada, de última hora, já dentro do estúdio, que precisaria apresentar o jornal daquele dia, mostrando o corpo inteiro. Afinal, eles não ficariam atrás de uma bancada. Avisada de última hora, a repórter não teve outra opção e precisou ir ao ar com um vestido curto que a deixou visivelmente desconfortável durante toda a apresentação. Ela precisou cobrir a parte de baixo com as mãos e com o papel que segurava do jornal quase durante todo o tempo, pois temia que algo aparecesse na transmissão. Muitos telespectadores começaram a perceber o incômodo da apresentadora diante das câmeras por conta da sua vestimenta e passaram a questionar a situação. Por conta disso, a explicação de que ela teria sido avisada de última hora sobre o formato daquela edição do jornal vazou, justificando o ocorrido.
O apresentador de um programa mexicano protagonizou uma cena, digamos, bastante polêmica ao vivo. Durante a exibição do programa, ele interagia com a plateia e com os convidados quando começou a se engraçar com uma das convidadas. Ela, que chamava a atenção pela beleza, acabou despertando também a atenção do apresentador, que logo passou a fazer brincadeiras com a mulher. Ele pega o telefone celular, começa a tirar fotos dela no palco e nesse mesmo momento, sua esposa entra no local ao vivo, surpreendendo-o completamente. A equipe de produção do programa parece ter feito isso propositalmente, pois, pela reação, o apresentador não parecia saber que a esposa chegaria ao local. Um momento curioso ocorreu em maio de 2016, durante o KTLA Morning News em Los Angeles e repercutiu pelo mundo. A meteorologista Liberté Chan foi surpreendida no ar quando o colega Chris Burrows estendeu um suéter para ela, dizendo que haviam recebido diversas mensagens de espectadores reclamando do vestido de alças finas que ela usava. Como dito anteriormente, o episódio ganhou ampla repercussão. Chan, ao perceber a situação, reagiu com bom humor, perguntando se era porque estava frio, e então colocou o suéter brincando que agora parecia uma bibliotecária. O caso gerou debate sobre machismo na televisão. Muitos viram o suéter como uma forma de censura ao corpo da apresentadora. You want me to put this on? Why? Because it's cold? A librarian. Após a repercussão, ela se pronunciou explicando que não houve ordem da emissora e que tudo teria sido uma piada interna. O vestido, na verdade, era para ajudar com o chroma key, que é o fundo verde, após o mesmo apresentar problemas. Um climão tomou conta do programa Conexão Globo News nesta semana, após a repórter Raquel Porto Alegre cometer uma gafe e soltar um palavrão ao vivo. A jornalista, que havia acabado de fazer uma entrada na atração, não percebeu que seu microfone continuava aberto e acabou falando por cima da apresentadora Leilani Neubart. Enquanto Leilani noticiava um dos temas do jornal, foi possível ouvir Raquel dizendo a frase "bisbilhoteira virada na PI" ainda. Sem graça com a situação, a apresentadora pediu que a equipe de som fechasse o microfone da repórter. A situação embaraçosa, é claro, logo viralizou nas redes sociais. Ao ver a repercussão, Raquel Porto Alegre se pronunciou a respeito do ocorrido e pediu desculpas aos telespectadores. Essa questão por várias frentes. Obrigada. Mas eu queria saber... Bisbilhoteira virada na p... ainda. Gente... Fecha o microfone da Raquel, por favor. Segundo a repórter, a frase que disse ela teria escutado certa vez ao cobrir um acidente em uma rodovia. O motorista embriagado referiu-se a ela como repórter tagarela e bisbilhoteira virada na pia. Ela complementa dizendo que o coordenador do jornal, chamado Yuri, que estava com ela no ponto, sabia da história e brincou com ela pelo fato de ela ter estourado seu tempo ao vivo. Ele então a chamou de repórter tagarela e ela completou com a frase referida anteriormente, enquanto os dois relembravam o caso. Porém, o que ela não sabia era que o microfone estava ligado e assim a gafe aconteceu. Um repórter e apresentador de jornal na emissora KI3 passou por uma saia justa ao ter que noticiar o retrato falado de um criminoso. O repórter noticiava o caso, comentando sobre o criminoso que estava sendo procurado pela polícia por conta de seus crimes e as autoridades haviam conseguido identificá-lo através do retrato falado. Porém, ao mostrar o retrato na tela, que teria sido feito por um policial, ele precisou se segurar para não começar a rir. Afinal, o retrato falado parecia ter sido feito por uma criança de 5 anos de idade. O desenho realmente era muito estranho, feito de forma muito simples e que surpreendentemente deu resultado. Afinal, conseguiram encontrar o suspeito. We do have his description. Can we take that? Let's take his description. O momento e o próprio retrato falado viralizaram na internet, fazendo muitas pessoas brincarem com a situação inusitada, dizendo que daquele jeito qualquer um seria capaz de fazer um retrato falado.
Uma menina de 7 anos acelerou uma motocicleta ao vivo no palco de um programa de televisão da Argentina e assustou as pessoas que estavam no estúdio, incluindo a mãe dela. A produção do programa La Noche del Domingo colocou a jovem Giovanna Giotto Callejon, filha da atriz Maria Fernanda Callejon, em cima de uma moto como parte de uma campanha publicitária. O apresentador Mariano Yudica estava descrevendo o veículo quando Giovanna acelerou e disparou com a motocicleta pelo estúdio. A mãe da criança, que também estava no palco, ficou assustada com a situação. Após ser retirada da motocicleta por um assistente do programa, a menina voltou ao palco e subiu no colo da mãe e tudo não passou de um susto. Giovanna, em pleno con la... Muy bien, perfecto. A jovem acabou acionando o acelerador da moto sem saber que a mesma estava em funcionamento e por isso saiu em disparada. Depois que tudo já estava bem, o apresentador tentou descontrair, perguntando à jovem onde ela teria aprendido a pilotar e ela inocentemente respondeu que aprendeu sozinha. Em maio de 2025, as irmãs Marisele Cassiano e Marisa de Paula, da congregação Copiosa Redenção, participaram de um programa para falar sobre vocação e surpreenderam o público com um dom que ninguém imaginava que teriam. De repente, enquanto conversavam com o diácono Giovanni Bastos, Marisele começou a fazer beatbox e sua irmã Marisa, e imediatamente começou a dançar envolvendo todos os presentes em um clima de alegria e celebração espontânea. Com certeza ninguém imaginaria ver duas freiras fazendo beatbox e dançando ao vivo na televisão, e por isso a cena rapidamente tornou-se muito viral, dando o que falar na internet. Vocação. Rapaz, que é isso? A irmã Marisele especializou-se em beatbox como forma de evangelização e apoio a jovens em recuperação de dependência química, e por isso sabia fazer. Devido à repercussão, ambas as irmãs ganharam muito destaque nas redes sociais. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.